Olá, meu nome é Wellington, sou advogado. Quero falar brevemente sobre as minhas impressões desse julgamento envolvendo o pessoal do núcleo duro ali do 8 de janeiro, né? O Jair Bolsonaro, os militares, o que se passou nas sustentações orais. Mas antes, peço que você se inscreva nesse canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Muitas pessoas estranharam que o julgamento contava com sustentações orais. Acontece que aqui nós estamos falando de um processo criminal que ele se inicia em um tribunal superior, portanto, ele é regido pela Lei 8.038 de 1990, que no seu artigo 12, ali no inciso 1, inciso 2, diz que a acusação, né, após realizados os trabalhos, após feito ali as inquirições, as testemunhas falarem, as alegações finais, após isso, a defesa, a acusação, tem 1 hora para uma sustentação oral e a defesa também tem 1 hora para fazer uma sustentação oral. É uma forma que o sistema entendeu de que, se nós iniciamos um processo no Tribunal Superior e, portanto, a via recursal ela não existe, né, praticamente, nós temos que privilegiar o direito de defesa, dar mais oportunidades para a defesa falar. Por isso, tem aí essa previsão legal de 1 hora de sustentação oral para as defesas em ações penais que iniciam nos tribunais superiores. Portanto, há uma previsão legal para isso. A questão envolvendo as sustentações orais. Eu fiquei, confesso, com vergonha alheia de algumas sustentações orais, e pouco me importa que digam que ali estão exímios criminalistas e tudo mais. Sinceramente, não é do meu perfil e não acho que seja do perfil de uma advocacia combativa que está enfrentando um nítido tribunal de exceção fazer bajulações aos ministros. Uma coisa é o cumprimento cordial, educado, que é praxe, e ainda assim eu já vi manifestações em tribunais que dizem, olha, se puderem dispensar os cumprimentos, é bom, porque acelera os trabalhos, todo mundo aqui, né? Eu tenho por prática só cumprimentar a todos, e nunca teve prejuízo, ninguém nunca se sentiu desrespeitado, tá certo? Porque a gente está lidando com adultos. Se você é o primeiro advogado a fazer uma sustentação oral, é de bom tom que você faça cumprimentos a todos os presentes, até como também está ali representando a advocacia e o direito de defesa. Então é educado, tá? Mas não é um imperativo legal, não há uma ordem que determine esse tipo de coisa. Mas se você é o primeiro advogado, é da praxe de uma educação você fazer ali o cumprimento a todo mundo, e depois, se você é o outro advogado para fazer sustentação, apenas cumprimenta a todos, dê boa tarde, etc, e vá direto ao assunto, tá? E outra, você tem 1 hora para sustentação, mas você não precisa usar essa 1 hora, tá certo? Teve aí matérias de imprensa que veicularam que teve um advogado lá que gastou 22 minutos, eu estava assistindo a sustentação, falando das suas histórias, falando bem dos ministros e tudo mais. Não cabe, tá? Mas aí também, opção do colega, depois ele foi pro mérito, foi pro caso em si. Mas entendam que essa não é a praxe das sustentações orais, tá? Nas sustentações orais, de um modo geral, se faz ali um cumprimento, uma introdução, e você sustenta os pontos que são mais relevantes da sua defesa, do seu recurso, do que quer que seja, tá? Então é assim que, via de regra, se faz uma sustentação oral. Com relação ao embate dos ministros com advogados, particularmente, sou muito favorável que isso aconteça, sou um adepto que se faça debates, que se permita o debate. E, infelizmente, essa não é a regra. Aconteceu ali porque, às vezes, algum ministro fica incomodado com alguma coisa. Nós tivemos a Carmen Lúcia, por exemplo, refutando o advogado na questão de voto impresso e voto auditável, e o advogado combatendo de novo, colocando ali o seu ponto. Acho isso muito saudável, eu gosto desse sistema, gosto de um sistema em que o juiz possa indagar o advogado, possa questionar o advogado, e o advogado possa responder e, às vezes, até provocar o magistrado, né, dependendo ali do tom da resposta. Então, eu gosto desse sistema, acho que é um sistema mais aberto, mais fluido, mais dinâmico, mas, infelizmente, não é a regra no processo penal brasileiro. Na prática, vocês não verão isso
habitualmente, tá? Infelizmente, o que acontece é, cada um fala ali no seu momento, e o último que tem direito de falar groselha é o juiz, muitas das vezes até se acovardando a decidir a matéria, o que é um problema, porque muitas das vezes já teve casos que, sinceramente, eu fiquei com vergonha do que o magistrado estava dizendo sobre o processo, porque ele estava tirando coisa da própria cabeça, porque não existia. Ele estava falando coisas que você fala, meu Deus do céu, da onde ele está tirando isso? Ele não está vendo o meu processo que eu, não é possível. Da onde ele está tirando impressões que não cabem, né? Um dia, estava acompanhando um julgamento, não era uma questão de gênero envolvida, e o magistrado tirando coisas de gênero e etc, e eu fico com vergonha alheia ali, pela causa, pelo advogado, falei, meu Deus do céu, isso nem tá no caso, ele tá fazendo inferências e etc. Então seria bom que a gente tivesse uma cultura de debate, que o advogado pudesse ser excelência, isso aí é objeto do processo ou tá tirando da cabeça? Porque senão conste nos autos que isso é uma inferência de Vossa Excelência, mas que não está no processo. Seria bom que a gente tivesse essa liberdade, mas é um sistema que nós temos aqui, que é um sistema que muitas vezes blinda os julgadores para que eles possam fazer o que quiserem, muitas das vezes falar groselha por último. Não de que advogado não fala groselha, aliás, nós vimos isso nessas sustentações. Mas eu gosto dessa cultura de debate. Mas isso que aconteceu, como por exemplo a Carmen Lúcia ali falando com o advogado a respeito de voto impresso e voto auditável, ou até o ministro Fux fazendo uma correção na sua própria biografia, dizendo, não, biografia a gente defende, eu estive no MP, mas saí e fui para a magistratura. Mas não é normal. Tá? Até gosto, acho que seria bom, né? Também vi a Procuradoria-Geral da República também fazendo questionamentos ao advogado sobre conteúdo, alguma prova e etc. Acho isso muito bom, acho que o sistema deveria funcionar assim sempre, mas lamentavelmente não é a praxe, tá? Com relação ao mérito propriamente dito, eu entendi que alguns atores ali quiseram se distanciar do Bolsonaro. Acho até que a forma como as defesas se manifestaram está relacionado a isso. Não, embora não goste dessa linha de atuação, de tentar bajular, criar um distanciamento para fritar um réu, eu não gosto disso, mas foi o que eu percebi, né? Achei a sustentação do advogado do Augusto Heleno, acho que é Matheus Milanês, muito técnica, muito boa, muito direcionada. Em regra, as sustentações deveriam ser assim, tá? Então, se vocês quiserem ver um modelo, vamos dizer assim, de sustentação oral, vejam a sustentação oral do Milanês, porque ele foi muito direto, foi muito técnico e contundente. O que eu acho que faltou contundência. Nós estamos falando de um processo muito dramático, muito pesado, com muita injustiça. Tivemos as denúncias do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, jogando merda no ventilador, coisas graves, questão de falsidade documental, questão de, forjar o processo. Nenhum dos advogados usou isso, nenhum dos advogados acho que sabem, mas não se valeram dessas denúncias do Eduardo Tagliaferro, que eu acho que seria de bom tom para atacar a ilegitimidade desse processo. Mas isso não foi feito. Então criou-se, parece que o que se quis fazer olha, vamos distanciar, vamos bajular, para ver se a gente consegue alguma coisinha, alguma caridade, né? Quando nós temos uma denúncia grave relacionada a esse processo por parte de um assessor que esteve lá dentro, dizendo, olha, isso aí é falso, teve coisa forjada, teve juntada de documentos, retirada de documentos sem certificação nos autos, cara, coisas graves, né? E a gente sabe que a escola da onde o Alexandre de Moraes veio, né, que é a escola do Ministério Público, quando eles querem, eles fazem essas coisas. Quando eles querem. É por isso que a questão legal ela é muito importante. Tem que ter certidão, tem que ter burocracia processual, tá? Para não dar margem para esse tipo de malandragenzinha e malícia processual, como está sendo denunciada pelo Tagliaferro, que está vinculado ao contexto desses processos, e nada disso foi utilizado. Então faltou contundência, entendo eu, considerando esses aspectos, considerando a seriedade, a historicidade desse processo. Está faltando denúncia, faltou tom de denúncia das defesas. O que houve foi externalizaram
a insatisfação em relação ao que a gente chama aí de sobrecarga probatória, tá certo? Dessa sobrecarga probatória também é uma tática bem maliciosa, bem malandrinha, que também vem dessa escola acusatória aí, imoral, que assim, vamos jogar um montão de documento lá, a defesa que se dane e vamos dar o prazo. Como que você pega ali terabytes de dados para analisar em 15 dias, em 10 dias? Desculpa, mas tem a questão da estrutura do escritório, tem também a questão da estrutura da acusação. A acusação ela já sabe o que está lá, porque ela muitas vezes participa da produção da prova. O advogado de defesa não. Tá certo? E claro, não é culpa, vamos dizer assim, se a defesa tem ou não a estrutura, mas isso não pode ser colocado em prejuízo ao réu, até porque o réu escolhe o advogado que ele confia, ele tem esse direito. Quem tem o dever de assegurar uma defesa contraditória é o Estado. Então pouco importa, eles poderiam ter escolhido, por exemplo, eu sou advogado autônomo, tá? Tenho a minha atendente, trabalha comigo, mas só que ela faz é qualificar documentos, etc e tal, parte de leitura, análise, etc, toda minha. Sozinho eu não daria conta. Agora, também não é problema meu isso, né, se eles têm ou não. O que tem que ser garantido é o direito à ampla defesa, é o efetivo contraditório. E aí essa malícia de jogar terabytes de documento, muitos devem ser até imprestáveis, tá? Só para constar, muitos devem ser até imprestáveis, mas é uma forma de sobrecarregar a defesa para vir com essa malandragenzinha de não dar tempo dela analisar. E aí a defesa fica como? A única coisa que ela vai fazer é se insurgir. Então, isso também depõe contra a rigidez desse processo, né? E aí que está chegando ao final dessa análise, que não é um julgamento comum, evidentemente, para mim é um tribunal de exceção, para mim não se sustenta a ideia de crime multitudinário quando você pode individualizar a conduta, que é a regra. Então, peraí, se é um crime cometido em multidão, beleza, mas se você está nessa multidão e a sua conduta pode ser isolada desse contexto, a sua pena, a análise do seu caso deve ser individualizada. Um dos exemplos mais grotescos e ridículos, né, que é um dos mais publicados, é o da moça do batom, a cabeleireira Débora. A conduta dela pode ser individualizada, mas por uma preguiça, digamos assim, jurídica, né, preferem jogar na ideia de crime multitudinário quando você pode individualizar a conduta. Qual foi a conduta? Passar batom numa estátua, ter ido até Brasília, passar batom numa estátua, e foi isso. Tá certo? Você pode individualizar a conduta, diferentemente daqueles que foram lá, efetivamente depredaram, etc. E você não consegue, de certa forma, dizer quando ele chegou ali, qual era o vínculo dele com essas pessoas, né? Mas ele foi pego naquele contexto. Quando você consegue individualizar, a individualização da conduta é a regra. Mas, daí é que eu entendo que a acusação de golpe, etc. e tal, ao meu ver, não se sustenta. Para mim foi apenas um ato de vandalismo cometido em multidão. Não há nenhuma ordem, pelo menos do que a gente tem visto, não tem nenhuma ordem por parte do Bolsonaro, do seu núcleo, determinando que as pessoas fossem para lá e etc e tal. Então, assim, na boa, não vai bem, né? Mas é o que eu venho dizendo sobre isso. Que sirva de aprendizado, né, para que a gente evolua em relação às nossas noções do que é um processo penal, qual o papel da acusação, do julgador e da saúde da nossa democracia e das nossas instituições, que, ao meu ver, não é das melhores, e esse julgamento é prova disso. Dúvidas, críticas, ameaças, deixem nos comentários. Contato direto comigo está aí na descrição. Fique com Deus, até a próxima.